Bem, quando a gente pensa em Paris, geralmente rock and roll não é a primeira associação que vem à cabeça, né? Não é uma cidade realmente que está presente dentro dessa cartografia do rock com a mesma força que Nova York, que Londres, Los Angeles, até Berlim, de repente. Nem em termos de tradição de bandas também, a França nunca foi um país muito forte, quase nunca lembrado. Entretanto, existe aqui uma associação entre Paris e o universo da música pop, do rock and roll muito forte, que é justamente a estadia e morte na cidade de um dos maiores ícones do rock and roll, da história do rock and roll, que é o Jim Morrison. Bom, goste você ou não, não tem como negar que Jim Morrison e The Doors foram um dos grandes do rock and roll, da história do rock and roll, da formação do rock and roll. Uma banda realmente bastante particular, que tinha uma característica, um caráter muito próprio de blues rock. Muita gente fala em uma banda de proto-metal, porque já antecipava alguns clichês do gênero, e a figura do Jim Morrison. Bom, o Jim Morrison era realmente uma figura controversa. Ele é descrito como uma pessoa insuportável, uma pessoa que tinha elefantiase no ego, que realmente levava muito a sério essa história de rei camaleão, que se achava um mito, um deus. Era um rapaz muito novo na época que a banda estourou, tinha 26, 27 anos, e realmente naquele momento, isso era final dos anos 60, e justamente The Doors pegou aquela transição entre o fim do sonho hippie e o começo do pesadelo, ali na transição da década de 60 para a década de 70, né, que realmente acabou marcando bastante a própria sonoridade da banda. Bom, então, depois que a banda terminou de gravar o disco LA Woman, em 1971, Jim Morrison se mudou para esse prédio aqui atrás de mim, junto com a sua companheira Pamela. E muito se fala desse período que Jim Morrison morou em Paris, etc. Muita lenda, mas na verdade ele morou aqui 4 meses só. De março até julho de 1971, quando ele morreu. Oficialmente, ele morreu no 4º andar desse prédio. E, bom, essa é uma das versões da sua morte, porque na verdade existem 3 versões. A primeira é de que ele saiu, foi no cinema, assistiu um filme e no meio da noite se sentiu mal e foi tomar um banho de banheira, sofreu um ataque cardíaco e morreu. Essa é a versão oficial. A segunda é que ele estava num clube aqui na margem esquerda de Paris, que se chamava Rock and Roll Circus, e lá ele estava no meio de uma noitada, tomou várias drogas e tranquilizantes para cavalo, álcool, uísque, etc. e morreu. Para evitar algum tipo de repercussão negativa, algum tipo de escândalo, o gerente do clube, junto com os amigos de Morrison, pegaram a sua carcaça, trouxeram aqui para o prédio, fizeram aquela encenação, colocaram dentro da banheira, com um sorriso no rosto, para fazer realmente uma morte bonita, a encenação de uma morte bonita. E a terceira versão da morte de Jim Morrison é que ela nunca ocorreu, é a versão conspiratória, que Jim Morrison forçou a própria morte aos 27 anos, saiu de cena enquanto estava no topo. Então, basicamente, qualquer senhor aí de 70 anos andando por Paris pode ser Jim Morrison, segundo essa teoria. Essa teoria também foi explorada no filme A Morte Lhe Cai Bem, de Robert Zemeckis. Bom, essa história da morte do Jim Morrison realmente deu o que falar. Nas 3 versões que sejam, existe a versão da teoria conspiratória, a versão de que ele morreu no apartamento. De qualquer maneira, oficialmente, ele está enterrado no cemitério de Père Lachaise, que é o cemitério, brevemente um episódio aqui só sobre o Père Lachaise, mas também é uma mitologia dentro da mitologia, né? Porque já deu muita história esse sepultamento aí do Jim Morrison. É uma sepultura que geralmente constantemente um local de peregrinação para toda espécie de roqueiro, pseudo-roqueiro, maluco, pseudo-maluco, que geralmente vão no cemitério, fazem saraus musicais, ou então
fumam baseado, bebem. Então a prefeitura não gosta, a prefeitura do cemitério, que aqui em Paris existe isso, a prefeitura do cemitério não gosta também. Já foi uma sepultura que teve que mudar de lugar algumas vezes. E é uma história dentro da história, realmente, né? De vez em quando alguém famoso, alguma celebridade vem a Paris e se deixa fotografar ou se deixa filmar depositando flores no túmulo de Jim Morrison. Bom, na verdade, Jim Morrison e The Doors merecem aparecer nesse humilde canal, porque realmente existe um legado, como eu já falei, existe toda uma linhagem de som que veio aí atrás de The Doors. Eles cristalizam um pouco essa mistura de blues pesado com psicodelia. O timbre de voz de Morrison é um timbre que ficou um pouco como uma padronização dentro do rock. Você vê o Danzig, por exemplo, é uma espécie de Jim Morrison anabolizado, só para citar um exemplo. E também existe o legado no mau sentido, né? Do adolescente que está fazendo 13, 14 anos e acha que é roqueiro e compra uma camisa de Morrison e começa a beber, usar drogas, sem, na verdade, apreciar verdadeiramente o som, mas pelo clichê do roqueiro decadente, que usa drogas, que é muito louco, essas coisas, né? Bom, então, muito obrigado por ter assistido a mais esse episódio e até a próxima.